companheiro dessa jornada já há 2 anos. Muito prazer e muitos ainda não perceberam o próximo alvo. O próximo alvo foi até parte. E o que é interessante, que numa mensagem ele disse que essa casa é um pedacinho do céu. Isso nos deixa a gente muito feliz, contente em saber que estamos trilhando esse caminho de paz, de amor, de muita esperança. Então, o nosso abraço sincero, os nossos agradecimentos a todas
enquanto eu absorvindo esses dias, ficando no meio das pessoas, conversando com um e com o outro, então a gente vê a confraternização realmente das casas. Como é importante essa comemoração. Todo ano nós temos esses dias, por exemplo, Valtério que tem no Chico o horário do almoço do sábado. Então a gente não pode estar se vendo, nem Valtério fazendo uma palestra aqui, nem ninguém aqui dentro lá. Aí o que acontece? Mas lá, segundo o Espírito, todas as casas suspendem os trabalhos, isso é importante. E então todos eles, Ceará Caridade, Allan Kardec, Deus Amor e Caridade, Paulo de Tarso, não sei hoje que falam, Nosso Lar, Joana de Anjos, todas as 8 casas. Isso nos gratifica muito e fica aqui o nosso abraço sincero às nossas gratidões a todos, porque preparam suas casas, os seus moradores, com muito carinho, com muita dedicação e com muita alegria, uma receptividade que a gente vê que um sorriso é de alegria. Então nós vamos pedir a nossa irmã. Hoje vai ser tipo gêmeos para as mulheres. Valéria, faça a prece de abertura, por favor. Senhor Jesus, com gostinho já de saudade, por esses momentos relatados pelo nosso irmão, de confraternização, de alegria, e de harmonia e de paz que nos encontramos, mas já sabendo, Senhor, que cada um dos trabalhadores de cada seara vão levar a mensagem, vão levar o conhecimento, vão levar a reflexão para as suas casas, e isso vai servir para renovar ainda mais o grupo de estudo, o grupo de palestras, o grupo de encontros, para que todos se sintam renovados, trabalhando com mais amor, com mais energia, com mais disposição. E possamos sempre, Senhor, como na noite de hoje, ter o auxílio, como sempre temos, dos benfeitores queridos, dessa falange benfeitora que nos assiste. Sabemos muito bem que não estamos sozinhos, que a espiritualidade nos apoia, nos acompanha, e que possamos também pedir, Senhor, pelo nosso querido palestrante, para que Deus o ilumine, o guie, o inspire, para que possa passar do seu aprendizado, dos seus ensinamentos um pouco mais para todos nós, e que isso possa servir para nos fortalecer e para nos deixar cada vez mais confiantes de que todos nós juntos podemos fazer uma festa ainda maior dentro das nossas searas. Que o Senhor nos abençoe e que em Teu nome possamos iniciar a noite bela de hoje. Que assim seja. Bem, queridos irmãos, companheiros de Ideal Espírita, primeiro por isso quero dizer que para mim é uma felicidade imensa estarmos aqui e aprendermos com o movimento espírita de Garanhuns essa confraternização. Nunca abandonem o favor desta semana. Quando você disse nas palavras iniciais, o companheiro falou que esta casa é um pedacinho do céu, parece que ainda não entendemos o que somos, porque as casas espíritas, efetivamente, são os ambientes em que nós treinamos a nossa capacidade de viver no céu, onde congregamos com tantas pessoas diferentes de nós e encaramos ali um verdadeiro fraternismo. Então, na verdade, imaginamos nós que a casa espírita é uma casa que oferece caridade ao próximo. Sim, isso é feito, mas muito mais do que isso.
é um ambiente onde nós estamos aprendendo. A casa espírita ela é construída muito mais para os seus trabalhadores do que para a assistência. Então, vemos um movimento espírita onde todas as casas congregam-se, efetivamente é uma coisa linda. E aqui sim, o Espiritismo, muito claramente, tirou essa ideia de céu, de inferno, de purgatório, com todo respeito às doutrinas que ainda abraçam esses conceitos, dizendo que o céu é qualquer ambiente em que eu possa fazer. Não é só em o nosso lar, né? E que fique muito claro, né? Nosso lar, na leitura literal dele, é um ambiente onde almas que faliram são recolhidas. Há ambientes muito superiores. E um ambiente superior pode estar dentro de um ateliê, dentro de um ambulatório, uma casa espírita, dentro de um auditório. Este, que dá nome a esta casa, fez da terra o seu próprio céu. Então, que tenhamos esse entendimento. A primeira coisa, Valéria, obrigado pela prece, né, que eu possa dignificar os seus pensamentos com carinho para conosco. Muito bem, doenças do corpo. Há uma frase milenar que diz exatamente o seguinte: mente sã, corpo são. E também parece que não entendemos ainda essa frase. Corremos para as academias, corremos para os medicamentos, corremos para todas as terapias, para mantermos o corpo são. Mas a bem da verdade, não há um espírito encarnado neste planeta que tenha um corpo plenamente são. Por incrível que pareça, nesses 8 bilhões de habitantes que somos nós. Mas se a mente é sã, todo o corpo será são. Corpo são é um corpo hábil, não é um corpo perfeito. Aonde está escrito essa perfeição? Vejamos todos os nossos grandes ícones. Nosso querido Chico tinha um corpo são? Mas a mente o era. E como ele tinha uma mente sã, ele trabalhava madrugadas adentro. Tinha horas quase diminutas do sono físico. E levou à longevidade nos seus 92 anos de idade. Em trabalho constante. Peixotinho, ao qual nós conhecemos, teve uma fragilidade pulmonar absoluta que o acompanhou da infância até o último suspiro. E ele realmente padece fisicamente de um efizema pulmonar. Se ele nunca ter fumado, lógico. E todos os outros. Né? Divaldo conta a sua história engraçada da angina. Mas nem naquele momento de crise maior da angina, ele deixou de ter um corpo são, porque foi levado ao trabalho. Então precisamos entender um pouco mais o que significa essa sanidade física e quais as razões efetivamente educativas que as doenças nos trazem. Mas primeiro, lógico, recorremos a Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É Jesus na primeira pessoa. Ele não delega. Orem que o alto lhe amparará. Não, eu vos aliviarei. Será que entendemos isso de verdade? Será que entendemos como devemos ir a Cristo? Ou será que vamos a Cristo apenas fazendo aquela prece rápida, às vezes muito mais rápida do que deveria ser,
aquele Pai Nosso de 10 segundos, né? Pai Nosso, assim seja. Cadê Senhor, eu ainda estou com dor. E a Cristo é santificar-se. Não é ser santo, porque nenhum de nós não é. Mas é usar a túnica que ele cobra das 3 jovens que vão à festa das bodas e que não estavam adequadamente prontas. Eu preciso primeiro, e ele deixa isso muito claro, porque sou manso e humilde de coração. Então, para irmos a ele, eu preciso de humildade e mansidão. Mas isso ele também fala lá no Sermão da Montanha, no versículo 9, quando ele diz: bem-aventurados os pacíficos ou os mansos, porque serão chamados filhos de Deus. Eu preciso então humildade. Primeiro ponto, para não colocar em mim, inclusive, para que as dores que nos educam não sejam dores que nos revoltem. O que eu fiz para merecer isto? Olha, que orgulho absoluto. Que prepotência nossa achar que as pessoas não podem nos ferir ou achar que nós deveremos passar a vida sem dores. Então, para ir a ele, nós temos que imitá-lo na sua humildade e na sua mansidão. Eu posso ter com Jesus o alívio que ele nos oferece se eu guardo raiva? Olha como devemos ir. Eu posso esperar o alívio de Cristo se eu ainda tenho uma prepotência absoluta sobre direitos que eu possa exigir, como uma leitura muito simples? Olha, agora eu sou espírita, não é possível. Cadê a espiritualidade? Mas continua Jesus. Atenção, atenção. E acharemos repouso para nossas almas. E isso está muito bem escrito, porque o nosso Kardec definiu isso muito bem. Almas são espíritos encarnados. Olha que detalhe. Ele não fala acharais repouso para vossos espíritos, para a alma, para a vida. Se eu for a ele, se eu mantiver a minha mansidão e a minha humildade, se eu entender que passaremos algumas dificuldades na vida, aliás, se eu entender que a vida é uma escola, e que nós, às vezes, obrigamos nossos filhos a irem à escola e não queremos sofrer as provações naturais de uma escola, queremos a segunda chamada, queremos que o professor simplesmente faça olhos de mercador para os nossos erros. E não é isso que Jesus fala aqui. Ao contrário, ele diz que é suave o jugo. Mas isso ele já disse lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não é suave, eu uso de misericórdia. Não se preocupem, serei absolutamente misericordioso. E leve o meu fardo. Ele disse que ia nos tirar o fardo. Olha só que coisa interessante. Em outro momento, quando aquele aleijado é descido pelo teto para dentro de uma sinagoga onde estava Jesus pregando e ensinando, o que é que ele diz àquele aleijado? Dito por aí como um dos milagres, ele fala: levanta-te, pega o teu leito e segue. Será que nós imaginamos que ele saiu morrendo e está tudo bem? Jesus tirou o leito dele, tirou as dores,
tirou a dificuldade? Não, porque Jesus é professor. É preciso que você vivencie isso. Como nós vamos entender a dor do próximo ou a dor que causamos a alguém se não vivenciá-la? É tão simples. Por isso que ele nos cobra, por favor, sejam mansos. Por isso que ele chega a Pedro, Barjona, na verdade. Pedro veio depois. Pedro é a pedra que vai, fazer crescer o cristianismo. Mas chega ao Barjonas e diz: embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas às vezes nós vamos ver ele sair numa violência absoluta das leis divinas, de maneira nenhuma. Existe uma misericórdia nele, existe um jugo suave, mas o Barjonas só entenderá o que é tirar ou perder a orelha quando a sua for perdida. Só entende uma agressão moral quando passa-se pela agressão moral. Por isso que ele resolve dizer-nos constantemente: para merecermos o título de filho de Deus, eu preciso ser manso. Porque qualquer agressão que eu fizer, ela voltará inteira para mim. Não por castigo. A doutrina espírita, graças a Deus, tira a lei do talião das nossas costas. Ao contrário, traz a lei cristã, ou a lei trazida por Cristo, de amor absoluto, de perdoarmos aos nossos inimigos, de orarmos pelos que nos perseguem e caluniam. Poxa, mas isso é um amor absoluto. De caminharmos 10 passos, aquele que nos convida a caminhar 5. De oferecermos a túnica também, aquele que nos quer as vestes. De oferecermos a outra face àqueles que nos agridem. Mas ele fala isso não para sermos absolutamente capazes na vida, de maneira nenhuma. Ele fala isso, que isso é uma história da vida. Muitos nos agredirão. Não perca a sua diretriz. Se nós sabemos que isso é certo, por que eu não vou fazer o certo? Ah, mas também é demais. Onde é demais? Onde é demais? Quantas vezes oramos por esse que cura as nossas dores do corpo e ele nunca se queixou? Ao contrário, ele abdica de ir a mundos superiores para cuidar dos espíritas do Brasil. Então isso é um entendimento absoluto que devemos ter sobre as dificuldades que encontraremos. Nunca digam que é castigo, muito menos que é o karma. Aliás, nem deveríamos usar essa palavra com todo respeito. Essa é uma palavra hindu, não é uma palavra espírita. E como Kardec sempre foi muito severo com a língua, lógico, ele era um linguista, ele começa a criar novas palavras. O espiritismo é um neologismo, é a doutrina que estuda os espíritos. Essa doutrina será formada pelos espiritistas, que somos nós, ou pelos espíritas, o nome que quisermos dar. E a nossa lei chama-se lei de ação e reação. Simples assim. Mas nessa lei há uma certa misericórdia, porque junto com as palavras do Pedro, há uma frase importante, muito importante: o amor cobre a multidão. Então, às vezes, mergulhamos na vida apenas para passarmos um pouco. Olha, nós agredimos demais, recebemos pequenas agressões para, meu Deus, não posso fazer isso. Ou quando temos uma doença que realmente nos consome absolutamente,
Nós diremos para nós mesmos: não desejo isso nem para o inimigo. Repetimos tanto isso, que eu tenho certeza, quando nós falarmos isso verdadeiramente, nosso guia espiritual guarda no nosso coração. Aprendeu. E por que ele diz isso? Porque nós somos espíritos eternos. Uma vez aprendido uma virtude, ela será nossa eternamente, em qualquer espaço que estejamos, no mundo espiritual, no mundo físico, nos espaços superiores, nos espaços inferiores, trabalhando, nós jamais adquiriremos uma pessoa onde entendemos a dor daquela pessoa. Então, o primeiro ponto importante para isso está nesse questionamento fantástico, o Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Meio prático. E essa melhora, eu quero lhe dizer, não é uma melhora moral, é melhora, absoluta melhora. E aí a espiritualidade superior nos diz: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. É até uma frase, bom, Sócrates, mas é até uma frase redundante. Ele poderia só dizer: conhece-te. Mas conhece-te a ti mesmo. O que somos nós? Espíritos? Qual a nossa vida? Comumente falamos por aí, a vida verdadeira. Eu até entendo didaticamente essa palavra, mas eu estou em vida verdadeira. Essa palavra, ou essas colocações, às vezes, nos faz esquecer o que somos e sempre pensar no que seremos. Mas eu sou espírito hoje. Eu não vou ser um espírito. Eu já o sou. Pleno, absolutamente pleno, com todas as capacidades de interferir absolutamente sobre mim mesmo. E até de vencer as doenças, embora elas estejam presentes. O Espiritismo, em momento nenhum, tira o medicamento de ninguém. Fujam desses médicos. Você não precisa mais de remédio. Quem tira remédio é médico. Pode até consultar outro. Mas nós não fazemos isso. Se nós sabemos o que somos, nós temos condições plenas de vivenciar isto. Mas não é tão simples. Como não é tão simples? É só experimentarmos. Não se pede muita coisa a nós. Nunca se pediu. Aliás, Jesus, em suas parábolas, ele nos separa bem direitinho. Na parábola dos talentos, ele dá um talento para um certo, 3 para outro, 5 para outro. Lógico que aquilo não foi por acaso. Ele sabia que aquele que recebeu os 5 talentos poderia receber os 5 talentos. Teria condições de multiplicar. Aquele que recebeu 3, você pode, de você eu posso cobrar isto. E aquele que recebeu 1, com toda a misericórdia divina, meu filho, eu só quero que você faça isso. Com todas as tribulações, seja feliz. O que aconteceu com aquele que recebeu um talento? Mais do que enterrar. Tive medos. Tive medo de ti. Como você tem medo daquele que te oferta as condições? Como temos medo, por exemplo, da vida? Mas vida, sim, vida do espírito plena. Talvez nessa eu seja coxo, mas é a vida. E aí enterramos com aquele talento, com aquelas possibilidades em nossas mãos. Eu tive medo, isso é do Senhor. Servo
mau e infiel. Porque não me honrastes no pouco, tirar-te-ei este talento. E tu irás para o local onde há prantos e rangidos. Não é de maneira nenhuma um castigo. Quem aqui não já chorou? Os jovens não, vocês estão livres. Aqueles que não têm cabelo branco, aqueles que pintam, aqueles que já não têm cabelo. Quem aqui não já chorou de arrependimento do bem que não fez? Das leituras que abdicamos. Puxa, eu podia ter feito mais. Para mim, das cenas mais belas da Cinemateca Mundial é quando Schindler olha um dos broches que ele tem, chorando, e diz: isto poderia salvar uma criança. Olha a consciência absoluta, né? Então nós precisamos mergulhar nesta posição. Nossos talentos são pequenos, muito pequenos. Somos espíritas. Alguns aqui se aproximam até da idade de Nivaldo. Se eu dedicasse 24 horas por dia, eu não alcançaria nessa encarnação. Ah, mas ele tem 5 talentos. Mas André, o seu é só este. Seja manso. Com as pessoas que me circundam, não preciso mais. E aí vem o nosso querido André Luiz. Isso está nos mensageiros, eu não coloquei, desculpe-me. Cesse, interrompa, pare, ou paremos nós. Cesse para nós outros a concepção de que a terra é um vale tenebroso. E nós falamos isso. Olha, a terra é um mundo de provas e expiações. Qual o problema disso? Uma boa escola tem provas, tem testes. Um bom aluno pode passar por ela. Não estamos pedindo nota 10, nem santidade. Estamos pedindo que nós passemos pela prova. Não há nenhuma dificuldade nisso. Até porque, diferente das escolas, da vida física ou das escolas acadêmicas, há uma misericórdia por nós. Há um preparo, porque nós somos espíritos. Nós sabemos. Para o espírita, nós não fomos criados na concepção. Para nós é muito fácil entender isso. Eu preexisto antes do peso. E existirei além do túmulo. Então, por toda misericórdia, os amigos espirituais, os guias espirituais, os anjos da guarda, o nome que quisermos dar, eles criam um script. André, está aqui a sua possibilidade de vida. Você terá tudo isso. Seja manso, seja humilde, somente. E feliz. Cesse para nós outros. Destinado à queda é lamentável, mas que história é essa? E agasalhemos a certeza de que a vida física é a grande oficina de trabalho. Encarnamos para isso. Todos nós. Aliás, 8 bilhões de espíritos. Ou nós imaginamos que Jesus, o grande regente da vida física, que nos autoriza o nascimento, autorizaria, por exemplo, o nascimento para que uma pessoa matasse a outra? Será que isso está nos planos? Autorize o nascimento para que uma pessoa cometa o terrorismo? Lógico que não. Agora ele passará pela prova. Ele terá a oportunidade de fazer. E não faz. Veja a situação. Uma análise simples desse espírito. Ele não pede tanta coisa. Ele só pede que não cometa terrorismo. Somente isso. E a pessoa não existe. Oh.
não perde a assistência do alto, mas agora não sei se terá mais tempo nesta escola para progredir. E se pediu tão pouco? Há tantos espíritos mergulhando no planeta. Se formos ler lá atrás, 1940, se não me falha a memória, 40 ou mais, quando é lançado, 40 ou 45, realmente não me lembro, quando é lançado o nosso lar, a população do planeta Terra era de 2 bilhões de habitantes. Pouquinho. E lá se falava, olha, vem todo mundo. Porque nenhum espírito filho de Deus poderá dizer para si mesmo, eu não tive a oportunidade. Então todas essas loucuras que vemos por aí, às vezes é tão somente, filho, volte, só não faça isso. E aí, diferente da humildade de Jesus, o nosso orgulho diz, me peça tudo, menos isso. Era exatamente isso que você veio dizer. E ali está uma grande doença. Muito mais que a do físico. Porque nós estamos ingerindo absolutamente doenças durante a própria vida, porque nesse estudo de doença é importante conhecermos o nosso perispírito. Neste livro de Luiz Gonzaga Pinheiro, atenção, o perispírito é portador de todas as matrizes dos órgãos carnais. Todas. Como espírita, nós entendemos as dores do corpo. Olha, a encarnação passada, já descobri, os espíritos ali me falaram que eu atingi algumas pessoas no coração e agora venho com um sopro patogênico, venho com problemas cardíacos, venho com isso, venho com aquilo, e achamos isso muito natural. Eu estou espiando, estou sofrendo, ou realmente abusei um pouco dos meus pulmões, ou sufoquei pessoas, e hoje eu venho com uma certa deficiência respiratória, asmático. Ok, está entendido. Só que nós estamos esquecendo que ele aqui, deixa eu ver para não pular, que ele aqui é de todos os órgãos. E continua sendo. Não é só na embriologia, não é só quando estamos reencarnando. Neste momento, milhares ou milhões de células estão sendo substituídas em nosso corpo. Agora, já dos trilhões que temos, a raiva produz boas células? Olha só. Olha o que é doença física. Às vezes, somos surpreendidos. Voltando à parte espiritual, sob os auspícios de uma doença, imaginamos que resgatamos. E a espiritualidade vai dizer, mas filho, você não era para passar por essa vida. Eis a grande diferença do espírito. Um espírita, ele é um ser, ou deveria ao menos ser um ser consciente. Porque somos sabedores. E há uma diferença muito grande entre conhecimento e consciência. E a analogia que eu mais repito e mais gosto de repetir, porque ela é muito fácil de entendermos. O médico sabe que cigarro faz mal, sim ou não? Sabe? Conhecem médicos que fumam? Eles têm conhecimento, não têm consciência. Um espírita sabe que odiar faz mal? Conhecemos espíritos que odeiam? Entenderam como conquistamos doenças?
muito mais do que as kármicas, porque as kármicas, ou da lei de ação e reação, são amenizadas pela misericórdia divina, são suavizadas. Não, meu filho, não. Eu sei que você não suportará o que você fez. Eu só quero que você sinta um pouquinho para entender. E aí, mergulhamos encorajados, mas aqui começamos com nossa matriz espiritual a modificar a nossa própria. E agora já não são as dores da ação e reação. Agora já não é dores que nos educam. Pode até surtir efeito, como vamos encontrar em todos os hospitais do mundo. As pessoas que, por exemplo, usando a mesma analogia que disse, quando perdem cordas vocais, quando perdem língua e mandíbula, que aconteceu com o próprio Freud, o uso do cachimbo. Oh meu Deus, se eu pudesse, eu não teria fumado. Oh, ufa, educou, não deixa de educar, mas não era essa a doença que você trouxe para educar-se. Não era essa a dor do corpo a que você veio para realmente vencer. Simplesmente permitindo-nos comprometer mais um pouco. Eu vou até pular, sempre o relógio aqui é severo comigo. O corpo astral vem dos André Luiz. Psicossomático, a gente chama às vezes o perispírito de corpo psicossomático, ou seja, uma criação da mente, uma formação verdadeira da mente. É a utilização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Encontramos, não é apenas uma capinha de fantasma que lembra infantilmente, sem compreender, e Kardec mergulha nessas condições no livro dos Nébios, a nos dizer o quanto os nossos pensamentos modificam a nossa forma física e modificam o mundo físico. André Luiz está nos dizendo que não é apenas um envoltório que nós imaginamos, e imaginamos uma criança que coloca um lençolzinho sobre o corpo para assustar os outros, de fantasmia. Não. É organização plenamente viva e mantém-nos absolutamente saudáveis ou doentes. Um dia, o homem ensinará ao homem consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside em nós mesmos. A primeira cura é a educação da doença. Não reclamarmos. Não reclamarmos. Se temos consciência, algumas doenças foram causadas já nessa existência, não tenho dúvida. E as que eu, ou qualquer um de nós, não temos a consciência da causa, nós sabemos que é simplesmente educativo. Então não reclamemos. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem do psiquismo. E mais à frente, ele vai dizer, lá na frente, que as doenças psíquicas são muito mais graves. Porque firmo em meu orgulho e digo, não aceito. E aí começa a enumerar causas de doenças físicas para todos nós. Orgulho nos adoece. Muito. Porque o orgulho não permite aceitar que as pessoas nos frustram.
embora nós frustremos as pessoas. E quando agredimos, até sem querer, ou até sem saber. Ah, mas espera aí, né? Eu não sou santo, as pessoas esperam por isso. Agora, quando nos agridem, inflamos, vai lá, está juntinho do orgulho, lógico. Quem é fulano pensa para fazer isso comigo? Que história é essa de lei de Deus? Que faz um negócio desse? Às vezes, encontrando alguns ateus, eles dizem: que Deus é esse que permite a fome? Não é? Não é vaidade. É o estudo, eu leio. A vaidade é tão grande que nem aceita Deus, que se sente superior. E aí nós vamos ver, olha, Deus não projeta fome para ninguém. Porque nesses 8 bilhões de habitantes do planeta, jogamos mais alimentos fora do que efetivamente a nossa capacidade de nos alimentar. Tirania, pessoas tiranas, egoísmo, preguiça, desculpe-me, crueldade, são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. A enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. Cuidado. Diferente do que a gente faz, isso era para educar. Era para você passar aquela dor e entender que você não deve fazer isso com ninguém. Mas o seu orgulho não permitiu e você desencarnou ainda doente. E voltará de novo com a mesma história. E eles vão falar para nós: até quando? Até quando? As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao real justiça. Vamos morrer. Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Torna-se imprescindível recompormos nossas energias. Eu preciso, porque eu sou um ser espiritual, eu tenho um corpo. Naquele que conhece aqui mesmo, nós precisamos entender que nós somos trigo. Tudo em Deus é trigo. Nós somos corpo, perispírito e espírito. Então, se eu não recompor minhas energias, lógico que eu, espírito, interferirei no perispírito e levará o problema ao corpo físico. É tão fácil para nós espíritas entendermos isso. Reajustar as aspirações. Reajustar as aspirações não é abrir mão da vida física. Longe disso. É só aspirarmos ganhos espirituais, avanços verdadeiros. É dizermos: nunca mais farei isto, mesmo que queira. E aí lembramos do apóstolo hebreu, nosso querido Paulo: tudo posso, mas nem tudo me. Está vendo e sabemos? Reajusta as aspirações e chama-nos a atenção, André Luiz. Santifica o desejo. Sim, lógico. Embora não sejamos. Santifica. Porque para viver neste mundo superior sem as doenças físicas, eu preciso santificar as minhas opções. Não basta, olha aqui, aliás, isso está no mundo maior. Quem lê no mundo maior? Católicos ou espíritas? E ele está dizendo para os espíritas: olha, não adianta acreditar na imortalidade da alma. Porque os católicos também acreditam, os
protestantes, os muçulmanos, os hindus, todo o povo é espiritualizado. Não basta. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos caridade sublime, desculpe. O plano superior, estão conseguindo ler? Não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso criativo. Nenhum interesse. Alguns de nós, espíritos, por exemplo, eu quero ir para nosso lar, passear nos campos, beber água do Rio Azul. Deve ser tão maravilhoso, boas músicas, encontrar-me com Eusébio, com Clarencio e com esses espíritos superiores. Não. André Luiz passou um tempinho lá. Todos os outros livros foi trabalhando na crosta, visitando o ambiente de sofrimento. É isso que se interessa. O céu beatífico do espírita é o trabalho. Olha a diferença. Espíritas, preparem suas lágrimas e proíbam descanso em paz. Proíbam. Podem até colocar voa contra gosto, aí volta. Pode, isso aqui a gente tem direito. Mas descanso eterno, mas que loucura é essa? Eu tenho a inteligência para ficar parado, olhando para o céu bonitinho, por mais bonita que sejam as vistas do Vale de Garanhuns. A gente não aguenta. Precisa fazer alguma coisa, eu preciso ser útil. Essa é a função da vida, utilidade. Então, o plano superior não está interessado nesse não. Admitiríamos, dando tempo verbal, por exemplo, que a nossa permanência aqui não tivesse uma função? Sim, tudo tem função. Se plantamos uma árvorezinha, se plantamos um pezinho de morango, nós ficamos ansiosos para que ele nos dê morangos. Se plantamos um pé de jaca, que vem uma jaca. Jesus afirma isso quando pede a figueira um figo. Não pediu nada de extraordinário. Dá-me um figo. Ela não é figueira? Pediu outra fruta a ela? Não. Então achamos que reencarnamos para quê? Primeiro, não é estação de férias. E nem a teremos. Para aqueles que conhecem realmente a literatura de André Luiz, vão ver que o coordenador daquele grupo, o governador, não teve, nos 140 anos de história daquela colônia, um dia de férias. Estão prontos para o céu? Quem quer 30 dias? Não tem atestado médico. Nem final de semana. Nem final de semana. Então habilitemos-nos. A casa espírita é justamente para isso. Para encontrarmos aquela pessoa que bate a porta. Oi, Luiz, eu estou aqui há 20 anos e ainda estou sob obsessão. Bem-vinda, vou colocar seu nome de novo, e etc. E você vai receber bem? Lógico que vai tentar educar, vai chamar a atenção, é preciso que você faça alguma coisa. Mas eu estou aqui para servir. E começamos o nosso trabalho porque nós seremos cobrados por isso. Se a erva, a terra deve produzir consoante objetivos superiores, quer dizer da magnífica inteligência nossa, que não deve fazer bom. Já fizemos muito. É uma infantilidade, desculpe, quando as pessoas falam de Adão e Eva, certo? Que foram expulsos do paraíso. Mas que paraíso? Andar nu é bom? Desculpe. Sabe? A pessoa nu nesse frio de Garanhuns. Quer dizer, é horrível. Não, eu quero uma pera, me dê uma pera. Que coisa boa. Eu vou
viemos para produzir. Santa Eva que comeu aquela maçã. Que bênção que nos tirou desse paraíso infrutífero, sem nada. Paraíso é você ter um domínio sobre esse dia. Paraíso é você visitar as pessoas amadas pelo pensamento, como faz os espíritos superiores. É conhecer o universo, é servir constantemente. Esse é um paraíso. Já pensou? Aquele espírito que você ama, que está longe. Meu filho, então, os dois estão longe. Eu vou visitá-los. Já deve estar dormindo, ele está lá, está na Europa. Então, 5 horas a mais, hora de verão. Já pensou chegar em casa, vou beijar meu filho? Imagine, se tivéssemos realmente a consciência espírita, faríamos isso serenamente. Isso é um paraíso. Estar com as pessoas que amamos. A dor. Estamos no tema agora. A dor é o grande e abençoado remédio. Isso é o erro do ditador. Reeducando-nos, pelo a volta de presença. Reeducando-nos a atividade mental, reestruturando as peças de nossas instrumentações e polindo os fluxos anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. É ela que faz tudo isso. É a dor no joelho que me impede de pular. Epa, não faça isso, você não pode fazer isso, você não foi feito para isso. Quem foi feito para isso foram os felinos. É um puma, não é um? Pula bem, mas você não. Não se comprometa tanto. E aí você vai suavizando, vai pensando, mas eu sou um ser inteligente. Eu preciso ser muito mais do que isso. Eu não posso viver apenas a materialidade animal. Aliás, é a doutrina espírita a única ciência da humanidade que separa o ser humano. Nós não pertencemos, para a doutrina espírita, ao reino animal. Ainda aprendemos nas academias que nós somos animais racionais. Não, os espíritos não estabelecem. Vocês pertencem ao reino hominal. Os filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Não é a imagem física, bobagem absoluta, porque não somos esses os espíritos superiores. Não se apresentam assim. Há um espírito, por exemplo, nas obras de André Luiz, chamado Asclepios. Quem tiver grávida de menino, é um bom nome. Asclepios. E esse espírito, ele não se materializa. Ele está em planos tão superiores que ele só se materializa do tronco para cima, num esforço imenso. Porque os espíritos superiores têm memórias milenares. E nós não temos memória da vida passada. E quando alguns têm certa memória da vida passada, são diagnosticados como bipolares. Tome remédio, filho. O cérebro não aguenta 2 vidas numa cabeça só. Então, essa aparência não é essa aparência de Deus, não é essa semelhança, porque vamos mudar muito a aparência física até a condição superior. A nossa semelhança com o Pai é criarmos, é modificarmos, é transformarmos. Todas as células obedecem-nos. É por isso que a CPU nova é melhor do que a daqui. É por isso que essas crianças nascem sabendo de tudo. Porque enfrentarão um mundo que nós sequer imaginamos. Tem mais sinapses nervosas, tem mais facilidades em comunicações, tem mais tudo, lógico, fruto dos nossos esforços de melhorarmos, de realmente
melhorar esse instrumento físico que somos nós. E para isso, dor. Se não fossem nossas limitações, se eu estivesse ainda sentado no paraíso, pedindo, agora eu quero uva, quero pelo mais novo. Uva, sem semente, por favor, porque está com espírito de semente é ruim. E aí, lá vem o amor. Quem criou a uva sem semente? Porque ele é co-criador. Não foi obra divina. Como você fala isso? Nós, conforme nós, porque esse é o nosso dever. Quem criou cura para doenças ainda que não eram curadas? Quem trouxe a vacina? Função humana. Esse é um dever nosso. Então precisamos nos desenvolver para essa jornada do Espírito. Nós tivemos em nossa casa a minha querida Dona Flora. Dona Flora era uma sertaneja que chegou na casa dos nossos pais para trabalhar quando eu tinha 4 meses de idade. E tornou-se uma avó, lógico. Mas uma avó bruta. Tinha a força de uns 4 homens. E quando a gente tirava a gordura acima da charque, era, oxi, isso aqui é bom. Então, com farinha, certo? Guardada com farinha e sal, nunca havia visto isso. Ela era tão forte que para morrer precisou ser atropelada por 2 carros. Mas Flora, comunicou-se, etc. Flora, sua morte foi dolorosa. Um espírito amiga, não sei o que lá. Morrer não dói. Eu sou positiva. Sim, não dá. E Flora tem uma frase fantástica. Só acredito em 2 coisas. Eu não falo essa palavra. Deus e cacetada. Aí eu falei, Flora está certa. E quem fala isso é Clarice. Depois do poder de Deus, a dor é a única força capaz de alterar o mundo de nossos pensamentos. Ou nós vamos por amor, ou vamos na dor. Mas não é possível. Mas até quando? Até quando vamos duelar entre o bem e o mal? E nós sabemos. Até quando vamos precisar realmente da dor? E se esse mundo chegar à regeneração, e vai chegar, lógico, as dores serão diferentes, mas existirão. Será que eu estou pronto, então, para aceitar apenas o poder de Deus? Então a dor compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito, e de cuja execução, atenção espíritos, nós não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Então, por amor divino, ele, meu filho, você vem. Sabe aquela mãe? Ah, quero não. Você quer. Não quer. Quer. Eu quero, agora eu quero. Lógico. Porque eu estou fazendo isso para o seu bem. E você fica, não, até quando? Até quando? Nós conhecemos como espíritas as desencarnações compulsórias. Sim. Encarnações também. Ah, não quero. Não quer. Você vai. Mas você já fez tanta coisa, você já destruiu tanto, já se destruiu tanto. Tudo bem. Eu tenho um remédio para você. Vai reencarnar. Uma paralisia cerebral. No sono físico você vai até estar conosco, lembrar, mas você não vai ter braços para destruir-se. Não vai ter autonomia. Cuidado com o que falamos. Ah, o espírito tem livre-arbítrio. Tem, lógico que tem. Até o limite. Porque ele não pode, nós não podemos
conflitar com a lei divina por muito tempo, porque somos filhos. Vocês não, vocês são meus filhos. Não podem. Ou tirando o relógio. Nós possuímos bastante experiência para saber, esse você, o Espírito está se dirigindo a André Luiz, para saber que a dor é o grande ministro da justiça divina. E é um ministrozinho competente. Nas coisas mais simples, até nas bobagens. Até quando a gente abusa de um prato, e fica, olha, vem uma dorzinha aí. Lógico, é simples. Vivemos a nossa grande batalha de evolução. Quem foge ao trabalho sacrificial da frente, encontra a dor pela retaguarda. E atenção, cuidado com essa palavra. Não é sacrifício de dor. A dor vem na retaguarda. É de sacro ofício. Trabalho sagrado. Quem foge ao trabalho sagrado, digno, encontra dor. O espírito pode confiar-se à inação, mobilizando delituosamente a vontade. Contudo, lá vem o dia da tormenta, compelindo-nos a agitarmos e a movermos para entendermos os impositivos do progresso com mais segurança. Pode o homem frear o progresso? Pode o homem obstacular o progresso dos espíritos? Não. Eu posso, através da minha vontade, até frear, mas impedido não. Então, filho, eu preciso de você. Não é vontade, é Deus que nos ama. Eu lhe quero. Quem é pai ou mãe aqui? É uma irmã, né? Não sei que você é mãe. Não sei, preguiçosa. Mulher, não é mamãe. Negariam os seus filhos, abandonariam. Lembra Matilde, livro de libertação? Vivesse eu 1000 mundos. 1000 mundos, não são 1000 vidas. Eu iria buscá-lo. A Gregório, seu filho. Então está aqui. Não posso, os impositivos do progresso. Não adianta fugir da eternidade. Porque o tempo, benfeitor do trabalho, é também um verdugo da inércia. Então vamos, ela vem, olha, é preciso. Você só pode virar 5 anos, então. Espada nas costas. Estou torto. Ajeite. Porque o Homo erectus já passou por nós há muito tempo. Já somos Homo sapiens. Quer dizer, agora é sapiens. Eu digo que eu sou tão atrasado que eu sou sapiens. Eu não sou sapiens, é a minha geração, não sou sapiens. Sapiens, essa é a geração que já mudou. Veja como já mudamos. Mudou biologicamente. As crianças hoje são seres biológicos diferentes de mim. Porque toda a minha geração me chamam de Homo sapiens, não sou. Eu sou ainda sapiens. Mas também não sou neto mundial. Tenho um caminho para frente. Infelizmente, meus irmãos, tinha algumas coisinhas para falar, não é? E esse belíssimo poema de Francisco Otaviano, né? Quem passou o não me faça isso. Não me faça isso. É outro dia. Um pouquinho só a mais. Só para lermos isso. Cada qual de nós renasce na terra a exprimir na matéria densa um patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. Não há erro. Se viemos coxo, é que eu me construir coxo.
Coxo, para vocês que não sabem, é humano, né? Uma perninha. Isso é coisa antiga, é lá de Carlos Drummond de Andrade. É quando ele fala: um coxo nasceu, um dos seus poemas. E se viemos assim, é porque minhas pernas não me levaram para os bons caminhos. Mas quem manda nas suas pernas? Você que veio trazer as flores para a gente. Não é você que manda, né? Se minhas pernas não me levaram para o bom caminho, eu perco as pernas. Jesus foi claro, absolutamente claro para nós com isso. Se as tuas mãos, os teus olhos, forem motivo de escândalo, preferível que as tivesse perdido. Olha isso. E nós vamos encontrar no mundo espiritual espíritos que estão cegos, porque do mal usaram a visão. Espíritos que perdem a mão, porque não construíram absolutamente nada. E como eles macularam o seu perispírito, voltam ao mundo físico com essas patologias. Com um detalhe, para não pensarmos que isso é uma regra absoluta, há muitos espíritos superiores que nascem cegos. Para dizer que pode ser feliz na cegueira. Daí o nosso Andrea Bocelli, que graças à cegueira talvez nos canta músicas maravilhosas. Só apenas para não falar: e esse que foi coxo, esse espírito não há uma linda nada. Às vezes são espíritos superiores, mas carregamos conosco a patogenia da essência, a doença ou a gênese da doença, a causa da doença, a patogenia, a causa da doença, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual, ao perispírito, para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais. Imagine realmente se a medicina mergulhasse nisso, né? Que vê só um lado. Imagine se nós realmente tratássemos o nosso perispírito. A carne, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas é também uma espécie de carvão de luz. Tem o carvão não é um filtro. Absorvendo-nos os tóxicos resíduos da sombra que trazemos do corpo perispiritual. Então vai, meu filho, vai lá, porque essas máculas você vai filtrar. E quando voltar, seu perispírito estará santa dor, que me santifica. Me santifica. Então, lógico, por favor, o Espiritismo não adota a dor como um bom martírio. Estou pagando tudo nessa encarnação, eu quero é mais. Não faço isso não. Eu sou tão frouxo para a dor, falando sempre isso, que eu gosto do dipirona gorda. Misericórdia. Gorda, a marquinha, uma delícia. Né? Eu encho o copo d'água. A beber, sobre a delícia. Porque qualquer dor, meu amigo, essa sabe. Tem dipirona gorda, mas que tem até aí. Aqui deixa a minha criança, eu não gosto de dor. Mas algumas dores são necessárias. E quando eu entendo que essa dor não foi ação minha, graças a Deus, preferível não ser causador do escândalo, embora o escândalo seja necessário. Nossos perfis de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização. Nossos deslizes morais. Vamos batendo, lógico. Imagine, há uma doutora em psicologia,
ela já está no plano espiritual, mas ela foi craque, ela passou de 100 anos. Doutora. Deu uma musiquinha, mas não pude perder. O sonoplasta está excelente, mas não chegou mesmo. Não é? É americana. Ela tem uma coragem imensa, que ela diz 100% das doenças são de origem mental. Mas nós sabemos, peraí, nem tanto, porque tem doenças da ação e reação, ou doenças kármicas, se quisermos fazer, mas também, se analisar profundamente, também é do espírito, que foi criada lá atrás. Então, compelindo o natural cativeiro em derredor de vidas, começantes das quais nos imantamos. O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade. E semelhante renovação outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. É isso que eu estou dizendo. Nós estamos avançando no corpo físico. Precisa, para encarar o espírito no mundo de regeneração, não pode ser um pouquinho disso. Por isso que já está sapiens. Daqui a pouco é sapiens ao mundo. Vai ficar sapiens. Ou cria um novo nome, certo? Mas não, vai ter que ser. E isso vai gerar dores em todos nós, porque eu preciso me adaptar a esse mundo, a essa nova realidade. Essa nova realidade é vencer as minhas más inclinações. Definição do espiritismo. Será reconhecido pelo esforço que empreende em vencer as suas más inclinações. O prodigioso corpo do homem na crosta terrestre foi erigido pacientemente, e o delicado veículo do espírito nos planos mais elevados vem sendo construído, olha aí, pelo espírito, célula a célula, na esteira de milênios incessantes. Estamos modificando tudo, até que nos transfiramos de residência aptos a deixar, não vamos mudar o mundo? Em definitivo, o caminho das formas, imagine, espírito pleno, as formas que forem necessárias. Ou nós imaginamos que Jesus tem aquela forminha, embora tenha sido o mais belo espírito encarnado em nós, a forma do Cristo deve ser exuberante. Quem o viu pleno foi Paulo, com o Saulo de Tarso, que ficou cego por 3 dias. Imagine a claridade de Jesus, imagine a luminosidade desse Espírito. Na direção das esferas do Espírito puro, onde aguardam os inconcebíveis e inimagináveis recursos da suprema sublimação. E aí esse poema belíssimo. Quem passou a vida em brancas nuvens e em plácido sono, repouso, adormeceu? Quem não sentiu o frio da desgraça? Quem passou pela vida e não sofreu? Foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Nunca foi. Agradecimento é todo nosso. Vocês não sabem a alegria
não sei se eu mereço a honra de encerrar um evento desse, mas eu faço com muita felicidade. Isso é para a gente, né? Então, a todas as casas, mais uma vez, a nossa gratidão pelo zelo, pelo carinho com que fomos recebidos. Poucas palavras não dizem, não traduzem o nosso sentimento. Sabemos que estamos acompanhados por muitos espíritos desde o tempo da fundação, há 56 anos. Não é brincadeira quantos já estiveram trabalhando, dando o máximo de todos eles para que nós chegássemos aonde estamos. Então, o nosso reconhecimento a todos eles. Eu vou me omitir de citar nomes, porque eu acredito que vai mais de 30, e eu não quero ser implicado com ele. Mas que eles estão aqui presentes, nós sabemos. Nós vimos amigas nossas que tiveram visões, uma das reuniões, uma das palestras de amigos nossos que muito nos ajudaram aqui. Sempre estavam conosco nas palestras do sábado, em todos os momentos que era convidado. Então, Euripides, Almeida, eu tenho de citar, sozinho fundou a Sociedade Galera dos Espíritos. Eu pesquisando uma vez, estava escrito pelos Espíritos. Foi ele quem fundou, só ele. Eu fiquei até admirado, não só. Aí depois chegaram os mais próximos, e que nós temos aqui como Marília, nós temos seu Álvaro Pai Barros, professor Álvaro Moreira, Cizenano, todo logo mais antigo, todo Hernani, nossa amiga Genius, Giovanni, trabalhou tanto com a gente. Se estiver faltando alguém, você pode ajudar. São muitos. Esses são aqueles que mais não me. Então, a todos eles, seu Antônio Carlos, seu Zezinho, então, são todos que eu tenho certeza, Dona Joana, Manéis, Caridosa, então, o que é que acontece? Sei que todos eles estão aqui conosco, isso aí eu tenho certeza. Todos eles, de todas as casas, estão nesse contrasamento, nesse encerramento de uma semana tão amada, tão querida, tão assistida pelos Espíritos. Então, a nossa gratidão a todos vocês, o nosso muito obrigado. E eu vou pedir a nossa amiga Maria José Luiz, que faça a prece do encerramento. Eita, pode, esqueça não. pode ser de a prece? Pode. Só peça um pouco para não ir embora, viu? Senhor Jesus, amado amigo de todas as horas, te agradecemos muito, Jesus, pela oportunidade divina de aqui estarmos, exemplificando o único mandamento que deixastes para nós, que foi nos amarmos uns aos outros. Abençoado seja, Senhor, esses dias que podemos nos abraçar, nos alegrar um com o progresso do outro. Abençoa-nos, Pai, para que possamos sempre, em outras ocasiões, estarmos unidos em teu santo nome. Rogo-te ainda, Senhor, por aqueles que não puderam estar aqui. Abençoa, Pai, com teu amor e a tua misericórdia, que certamente outros dias virão. Assim, Senhor, agradecendo tudo que me deste, Jesus. Quando o sol divino
que és tu, começa a se desfazer nas noites maravilhosas que passamos, tratando contigo do nosso caminhar diferente. Conduze-nos, Jesus, fortalecendo nossas almas, para que possamos ser úteis, para que possamos ser, Jesus, acima de tudo e apesar de tudo que vemos, mas nos amarmos sempre, cada vez mais. Louvado sempre seja o céu, misericordioso. E no dia de voltando de casa, para você. Na verdade, eu vou aproveitar e vou dar logo 2 avisos, né? Porque no aniversário de Joana, eu não vou dizer quem é o palestrante. Tá? Vai sair o cartaz bonitinho, mas é um cara dentro do vídeo. Então, quem não viu ele no hoje vai ouvir de novo. Gente, a gente não vai se demorar não, com o horário, mas queremos, já passamos em diversas casas, convidando a todos para o nosso evento lá no Joana de Anjos, que vai ser o Simples Sem Sarar, que é 19 de outubro, no horário da tarde, a partir das 15 horas. É um seminário que nós vamos começar este ano sobre mediunidade com os trabalhadores da casa. Conforme avisamos das outras vezes, é aberto a todos os públicos, espíritas ou não, e vamos tratar da forma básica mesmo, do início, principalmente para quem está iniciando. Todos estão convidados, agradecemos todas as casas que nos permitiram a fixação dos cartazes e a divulgação. Muito obrigado, para a gente não tomar muito tempo. E lembrando, o Davi será nosso palestrante lá no aniversário de Joana, viu, gente? Pessoal, vamos fazer uma convidando todos os presidentes das casas espíritas para fazer uma foto aqui na frente. Uma foto aqui na frente.